Imagina você, ao se olhar no espelho, não reconhecer a imagem que tu vê. Imagina você, não nascer no corpo que mais tem a ver com o seu jeito de ser. Imagina você, bem angustiado por não pertencer ao grupo em que te vê. Imagina você não compreender o fato de que é só gente querendo ser quem nasceu pra ser. Define-se como transfobia todo e qualquer ato de preconceito e violência sofrido por pessoas transgênero. Essa violência pode se manifestar de maneira física, moral, psicológica ou verbal. Além disso, esse pensamento ele é pautado por ideias heterossexnormativas e conservadoras e recebem todo o apoio da religião, que erradamente classifica a transexualidade como uma ideologia errada e que por isso não deve ser propagada, contribuindo para uma maior marginalização desse grupo. Assim, o assistente social, que trabalha diretamente com pessoas transexuais, tem o dever de estar sempre informado sobre essa questão, para que assim ele não reproduza e nem reforce ideais preconceituosos já existentes. Ademais, o próprio Código de Ética reforça isso, quando no 11º princípio fundamental da profissão, ele diz que cada pessoa tem o direito de ter um atendimento sem qualquer tipo de preconceito. É só assim que o profissional vai conseguir não apenas ajudar na melhoria da condição social de pessoas transgênero, mas também será um aliado na luta contra a transfobia. Para contextualizar, vamos começar falando sobre identidade de gênero e todo o preconceito e discriminação que essa parcela da população passa. Acredito que todo mundo conheça a sigla LGBT, que foi aprimorada para a sigla LGBTQIA+. O significado da sigla é lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, drag queens, assexuados, intersexo e o maisinho significa as outras abrangências de diversidade de gênero. A sigla serve para abrigar uma grande diversidade sexual e de gênero e que, mesmo com cada individualidade de cada grupo, eles infelizmente sofrem por uma coisa em comum, que é o preconceito e a discriminação somente por escolherem ser quem eles são. É fato que a homofobia e a discriminação está presente em cada detalhe da vida dessas pessoas e também atinge muitas pessoas que não se declaram gays ou bissexuais e afetam essas pessoas porque em alguns momentos elas não seguem o estereótipo padrão que é imposto pela sociedade desde o nosso nascimento, de que homem tem que agir como homem, ser bruto, não pode ser sensível, não pode chorar. E também os estereótipos que a mulher sempre tem que ser sensível, carinhosa, romântica e sempre tem que ser subordinada, ao que o homem fala. E esse resumo já descreve o que significa o binarismo de gênero, que é uma pauta muito importante que justifica, a origem do preconceito contra as pessoas transexuais, travestis e toda essa comunidade LGBTQI+. O binarismo de gênero é uma ideologia que defende que homens e mulheres são radicalmente distintos e que eles não têm nada em comum. E também, eles defendem que essa distinção acontece por conta dos corpos biológicos e que, por isso, essa teoria não pode ser questionável. Porém, eu estou aqui para questionar isso, e o assistente social também. Porque as distinções biológicas realmente existem e isso não é algo que a gente possa negar, porém, são as múltiplas construções sociais que dão sentido aos nossos corpos e tudo o que eles fazem. Outra coisa também, como já foi pontuado, é que o binarismo de gênero, ele fomenta, a ideia de desigualdade e preconceito e também estimula a disseminação do machismo, que querendo ou não, essa divisão brusca entre homens e mulheres corrobora ainda mais para o crescimento do pensamento de que a mulher é inferior e o homem, superior por consequência. Fica claro também que os assistentes sociais
são uma grande forma de ajuda e que dão suporte para essas pessoas, e principalmente para os transexuais e travestis, que são uma grande parcela da população que precisam de ajuda e que buscam essa ajuda em nós, assistentes sociais. E esse resumo explica por que todo esse barulho sobre gênero é necessário e deve ser ainda mais debatido na sociedade nos dias atuais. Bom, para entender a transfobia, primeiro a gente tem que entender quem são as pessoas trans. As pessoas trans são todas aquelas que não se identificam com o sexo que foi designado a elas ao nascimento. Ou seja, um menino que quando nasceu falaram pra ele que era um menino e que ele tinha que agir como um menino na sociedade. Só que ele cresceu e não se identifica mais como menino e agora ele se identifica como uma mulher. Ou seja, essa pessoa é uma mulher trans. E quando ocorre essa não identificação com o sexo que foi designado a ela ao nascimento, a pessoa geralmente procura por métodos para poder se assimilar com o gênero no qual ela se identifica. Isso pode ser cirurgias plásticas, pode ser a própria cirurgia de redesignação do sexo, ou também não é obrigatório fazer isso, fazer nenhuma mudança física para ser uma pessoa trans. Sua autodeclaração enquanto pessoa trans já é válida e deve ser respeitada. O Brasil tem, desde 2008, disponibilizado pelo SUS um processo de transexualização para essas pessoas. Porém, não é muito fácil conseguir participar desse processo para poder fazer algumas cirurgias. Ainda tem uma luta muito grande pela frente, até porque o Brasil é o país onde mais mata trans e travestis no mundo inteiro. Então, apesar de ter esse direito gratuitamente, ainda tem muito para ser lutado. O termo travesti é utilizado para identificar pessoas que ao nascer foram designadas como homens, tendo como base apenas o seu órgão genital, mas que conforme foram crescendo, foram percebendo que se identificavam como feminino. Essa palavra foi, durante bastante tempo, utilizada de maneira extremamente pejorativa, sendo inclusive associada a diversas práticas consideradas moralmente erradas, como, por exemplo, o uso de drogas e a prostituição, que infelizmente até hoje, a principal fonte de sustento dessa classe. No entanto, é necessário desmistificar o uso dessa palavra, já que hoje ela é utilizada como um meio de identificação e seu uso não é considerado errado e muito menos pejorativo. Além disso, por bastante tempo, a diferenciação entre mulher trans e travesti veio de uma crença de que a mulher trans é a que não se sentia confortável com o seu órgão genital, enquanto a travesti se sentia. Hoje, já se entende que essa é uma visão extremamente equivocada sobre a questão. A mulher trans é a que necessariamente se identifica como uma mulher, enquanto a travesti pode sim se identificar como uma mulher, mas também pode se identificar apenas como um ser feminino. E como tal, ela adota roupas femininas, acessórios e adereços femininos e deve sempre ser tratada no feminino. Portanto, o travesti é algo que, além de não existir e não fazer sentido, é extremamente desrespeitoso. As drag queens são basicamente homens, artistas, que independente da orientação sexual, usam elementos como perucas, roupas, maquiagens, muitas vezes extravagantes, no intuito de personificar mulheres, seja como uma forma de entretenimento ou simplesmente como um hobby. Mesmo com todo o preconceito que sofrem da sociedade, muitas drags vêm ganhando cada vez mais visibilidade na mídia e mais espaço, principalmente no ramo musical, tanto que temos a Pablo Vittar, que é conhecida internacionalmente, a Glória Groove, Kaya Conk, Lia Clark, entre muitas outras que vêm crescendo cada vez mais. Muitas estão no YouTube também, como a Lorelai Fox, a Samira Close, que é gamer, a Bianca Della Fence, que tem um canal chamado Tá Bom Pra Você, e sempre levanta pautas muito importantes lá. Inclusive ela tem o quadro chamado Della Make,
em que ela maqueia, né, monta outras drags, enquanto essas drags contam um pouco da história delas. E por muitas vezes a história é bem parecida. Muitas contam que começaram no banheiro de casa, escondidas da família, usando roupas das mães, das irmãs, tudo isso com medo do que a família ia pensar. E depois que elas saíram pela primeira vez montadas, muitas relatam que saíram com medo, ficaram nervosas e relatam que não foi uma experiência fácil, tudo por conta do preconceito da sociedade. Já nos Estados Unidos, em 2009, estreou o reality show RuPaul's Drag Race, que consistia em uma competição entre as drags, e elas tinham que fazer vários desafios para ganhar o prêmio, inclusive a apresentadora também era uma drag, chamada RuPaul. E em um dos episódios, uma das participantes, a Carmen Carreira, revelou que não estava feliz no programa sendo drag, porque enquanto ela estava no reality, ela descobriu que na verdade ela não era drag, e sim ela era uma mulher trans. Isso só prova que as drag queens não querem ser mulheres, são apenas personagens. As drag kings são basicamente a mesma coisa das drag queens, o que diferencia é que são mulheres performando homens e não são tão comuns quanto as drag queens. Já as transformistas são bem parecidas também com as drags, no modo de se vestir, de se montar. A única coisa que diferencia é que as transformistas são mais voltadas para competições e concursos de beleza. Já o performer é alguém que se apresenta tanto em boates quanto em galerias de arte, ou seja, tem uma proposta mais artística. O crossdresser pode ser definido como alguém que utiliza roupas e acessórios comumente associados ao gênero oposto ao qual essas pessoas se identificam. É uma prática que pode ter início tanto na infância, através de uma curiosidade da criança, como já na vida adulta. Existem diversos motivos que levam as pessoas à prática do crossdressing. Algumas começam por se sentir bem e confortáveis utilizando essas roupas, outras utilizam para trabalhos onde, por exemplo, atores precisam interpretar personagens do gênero oposto aos deles, e algumas pessoas utilizam como fetiche. No entanto, muitos desses indivíduos sentem a necessidade de se esconder. Isso se deve a uma construção machista e heteronormativa da nossa sociedade, que diz que o homem precisa estar sempre em um espaço de masculinidade e a mulher em um espaço de feminilidade. E quando essas pessoas saem desses espaços, elas recebem diversos julgamentos, além de muitas vezes serem inclusive violentadas, né? Seja fisicamente, ou até mesmo moralmente, ou psicologicamente. Então, muitas dessas pessoas acabam optando por apenas praticar o crossdressing em festas e eventos voltados exclusivamente para esse público. No entanto, é necessário afirmar aqui que o crossdressing ele não tem nada a ver nem com a orientação sexual, nem com a identidade de gênero do indivíduo. Sendo assim, um homem hétero, ele pode sim praticar crossdressing da mesma maneira que uma mulher hétero cisgênero também pode praticar o crossdressing. Vou falar sobre o nome social e tudo que inclui a transfobia e a luta dos transexuais e travestis. O nome social é como se fosse um segundo nome, só que na verdade ele substitui o nome que foi dado no cartório para a pessoa. Então ele só serve mesmo para ser tratado, né, de forma coerente com o que a pessoa se enxerga. Porque apesar da mudança de gênero, a pessoa para de se identificar na maioria das vezes, né, para de se identificar com o nome que foi dado no seu nascimento. Então seria só uma forma de reconhecimento da luta e de tudo que eles batalham para conquistar diariamente. Embora venha crescendo, né, o debate sobre identidade de gênero, opção sexual e nome social, transfobia, transexuais, muitas pessoas ainda têm preconceito e ainda não entendem o real significado de tudo que eles passam, de todas as lutas. Inclusive, né, somente em 2018, um dado muito recente, o nome social foi aceito, né, foi dado como válido
sem precisar da mudança de sexo, porque antes o nome social só poderia ser consolidado, né, se a pessoa tivesse feito uma cirurgia para realmente mudar os órgãos genitais. Outro dado para exemplificar isso é que somente em 2011 o assistente social trans conseguiu colocar o nome social na sua carteira de trabalho e nos seus documentos profissionais, porque até então eles não poderiam ter isso, somente o nome mesmo de registro. E isso demonstra também o atraso, né, que a população em geral tem quando a questão é os transexuais e os travestis. Um fato também que explica todo esse atraso é que, por muitos anos, o travesti e o transexual foi taxado como se fosse uma doença, como se fosse algo que precisasse de tratamento, como se fosse uma patologia, e na verdade não é, nunca foi. E somente agora o pensamento crítico e o debate sobre isso vem se concretizando para que a gente possa desconstruir, né, tudo isso que foi criado e que isso tudo possa melhorar. Vale lembrar também que o nome social não é exclusivo de pessoas trans. Muitas pessoas cis, inclusive, têm o nome social, se escolheram mudar de nome, e inclusive muitos famosos, como a Anitta, por exemplo, entre outros. Só que a única diferença é que essas pessoas cis, geralmente, quando mudam para o nome social, elas não mudam essa identidade de gênero, elas continuam no mesmo, o nome social e o nome de cartório continuam no mesmo gênero. Então, a única diferença é que eles não sofrem nenhum tipo de preconceito, nenhuma discriminação, como o transexual sofre no seu cotidiano somente por ser ele mesmo. A população T, infelizmente, foi e ainda é alvo de muito preconceito da sociedade. Muitas sofrem nas mãos até mesmo de seus familiares. Por isso, muitas pessoas trans, travestis, precisam buscar centros de acolhimento, como a Casa Florescer, que foi inaugurada pela Prefeitura de São Paulo, que serve justamente para acolher essas pessoas que não conseguem se reerguer e não conseguem se inserir na sociedade por conta de toda essa desigualdade e por conta desse tratamento diferente que elas têm perante a sociedade, como, por exemplo, na hora de arrumar um emprego, porque os patrões, entre contratarem uma pessoa trans e uma pessoa cis, com certeza sempre escolhem as pessoas cis, por conta da transfobia. Então a gente vê claramente que existe essa diferença entre as pessoas trans e cis, esse tratamento diferente, não só na hora de arrumar um emprego, mas também como foi com a Lacraia, por exemplo, que estourou em 2003 com a MC Serginho, lançou vários hits que são conhecidos até hoje, e ela parecia ser uma pessoa muito feliz, mas como a própria mãe dela disse uma vez, que revelou, né, que ela, na verdade, era muito triste porque era tratada diferente. Ela queria ser reconhecida, como ela dizia, como a Xuxa Preta, mas, na verdade, todas as vezes que ela ia em programas importantes de televisão, muitas vezes ela ia para ser chacota. Ela não ia para mostrar o talento dela. As pessoas a usavam como chacota e como uma forma de entretenimento para ganhar audiência e fazer o público rir. Na época, muitos homens, né, que performavam feminilidade eram chamadas de lacraia, como se fosse algo negativo, como se fosse um xingamento ou algo ruim. Agora, qual que é a importância dos assistentes sociais para as pessoas trans e travestis? Assim como toda a população no geral, eles contam com os assistentes sociais para ajudá-los no favorecimento ao acesso aos seus direitos. Porém, além disso, como o nosso próprio código de ética nos diz, a gente não pode agir com preconceito ou falta de respeito com essas pessoas. Por isso, às vezes, são nos assistentes sociais e nas instituições o único lugar de apoio e de acolhimento em que essas pessoas se encontram. O assistente social pode ainda, por meio de suas intervenções, provocar em toda a comunidade um debate crítico para o entendimento do lugar dessas pessoas trans na sociedade, para poder parar com o preconceito e ajudar na luta contra a transfobia. O
O assistente social também está presente nos centros de referência LGBT em todo o país. E a função do assistente social nesses lugares é muito importante para ajudar as pessoas trans e travestis a se inserir na sociedade como trans e travestis. Então ajuda na mudança do nome, ajuda também com a sensibilização da família e com todo o apoio que ela precisa para ter todos os seus direitos garantidos. Ou seja, a população T muitas das vezes está à margem da sociedade, uma vez que ela não é aceita, fazendo com que ela perca o direito de ir e vir por conta do medo, da violência, fazendo com que ela não consiga se manter financeiramente, porque não consegue empregos. No entanto, essa população está o tempo todo, até hoje, lutando por seus direitos, lutando pela igualdade.